Bom dia, irmãos. Bom dia, Igreja Batista em Porto da Madama. Hoje nós faremos a nossa EBD de forma online. Por quê, irmãos? Estamos preocupados com a segurança dos irmãos, se movimentando nesse feriado no qual as pessoas exageram na bebida, estão assim um feriado no qual as pessoas estão assim mais agitadas, o número de brigas nas ruas aumentam, então nós precisamos ser prudentes, nós precisamos orar e vigiar. E eu lembrei agora de um corinho das crianças falando em oração, que diz assim: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. A lição de hoje fala sobre um desses dois elementos. O corinho das crianças diz: leia a Bíblia e faça oração. E a lição de hoje fala sobre a oração, uma geração genuína. O autor coloca que nós precisamos chegar ao término dessa lição com a compreensão de que é imprescindível, é crucial para o crescimento cristão a oração. E eu achei muito interessante ele falar que a oração é você lutar por algo, pleitear por algo, pedir por algo, então, por alguma coisa. Então, isso é a oração. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6, de 5 a 8, que é o texto áureo dessa lição. E diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Irmãos, essa passagem está no contexto do Sermão da Montanha, e aqui Jesus nos ensina como orar. Fala sobre oração genuína. Então Jesus nos ensina que a nossa oração não deve ser para nós aparecermos diante dos homens. Não precisamos usar de palavras bonitas, de palavras rebuscadas, orar em voz alta para sermos ouvidos por outro. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós coloquemos nossas necessidades diante dele, do Pai, né? De forma sincera. Nós temos que orar para falar com Deus, não para falar com outra pessoa, não para que outras pessoas possam ver, né, as palavras bonitas, a nossa imposição de voz. Nós não devemos fazer assim, porque isso é uma hipocrisia, é uma mentira. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Jeremias 29, 13, nós vamos ler um texto que também faz parte da lição de hoje, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que seria isso, irmãos? Quando nós buscarmos a Deus com sinceridade. E agora o texto de Mateus diz que quando nós formos orar, nós devemos fechar a porta de nosso quarto. Tendo fechado a porta, entremos no nosso quarto. Fechando a porta, nós vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai em secreto. O que é fechar a porta? Aí você vai falar assim: gente, mas eu nem tenho um quarto.
Eu moro num cômodo com não sei quantas pessoas da minha família, não tenho quarto, não tenho espaço reservado, eu não tenho silêncio. É entrar no seu quarto, você se fechar para tudo que está ao seu redor. É você olhar para dentro de você mesmo e, irmãos, buscar toda a sua sinceridade, buscar a Deus de toda a sua alma, com toda a sua sinceridade e falar com Deus. Então, quando você tranca a porta, você entra no seu quarto, você entra, né, você fecha os seus ouvidos para tudo que está ao redor. Se você tiver um quarto, um cômodo onde você possa ficar sozinho, reservado, bom. Mas não adianta você ter o seu quarto físico em que você não consegue se desconectar do mundo para abrir o seu coração com Deus. Então, você tem que estar separado, fechar seus ouvidos para o mundo, esqueça tudo que está lá fora e se coloque diante de Deus. E aqui diz para não usar de vãs repetições. O que é isso? A gente não ficar repetindo palavras sem que realmente nós estejamos sentindo aquilo que a palavra diz. Sem que aquela palavra não venha de nossa alma. Isso é que é orar usando de vãs repetições. E é importante dizer aqui é que antes de nós pedirmos a Deus, Ele já sabe daquilo que nós precisamos. Está lá no versículo 8 de Mateus 6. Eu gostaria de continuar a leitura de Mateus 6, que fala sobre a oração dominical, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O texto diz assim: venha o teu reino. O que é o reino? É o governo. Você está aqui invocando o reino de Deus, invocando o governo. O que você coloca diante de Deus as suas petições e pede a Ele que o governo, que a direção, que o comando da sua vida esteja nas mãos dele. Então você se coloca, você pede, né? Você coloca sua petição diante do Senhor, o seu Pai. Antes de você pedir, seu Pai, Deus já sabe aquilo que você está pedindo, mas você diz o quê? Seja feita a tua vontade, Deus, não a minha, aqui na terra como no céu. E ainda falando dos textos da lição de hoje, abramos nossas Bíblias em 2 Crônicas 7:14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós falamos que nós somos povo de Deus, então nós somos chamados povo de Deus. E nós temos nos humilhado diante de Deus. O que é se humilhar diante de Deus? É você se colocar diante de Deus e confessar todos os seus pecados, todas as suas falhas,
pedir que o Senhor, né, corrija os seus caminhos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É você se colocar diante de Deus, abrindo toda a sua vida e seu coração. Deus sabe de toda a sua vida e de tudo que há dentro de você, mas você precisa falar. Você precisa ser honesto diante de Deus. Você precisa apresentar a Deus uma oração genuína. Você precisa chegar ao Senhor e ser verdadeiro. E aqui diz, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então você precisa saber que você está errado, você precisa ter consciência disso e se converter. Converter é você mudar o curso, né? Se converter dos seus maus caminhos. Então você largar os seus caminhos errados. E Deus diz: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei, trarei cura para a sua terra, trarei resposta para aquilo que você precisa, mas segundo a minha vontade. É isso que Deus diz. E nós vamos abrir também as nossas Bíblias em Lucas, que faz parte da lição de hoje. Lucas 18, que fala sobre a parábola do juiz iníquo. E diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca se cansar. O que é esmorecer? Você, eu já pedi, já orei, Deus não me ouviu, aí você esmorece, você perde as forças. Deus nos ensina que nós não devemos perder as forças, mas perseverar em oração. E continuando no versículo 2, diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O versículo 7 de Lucas 18 diz assim: não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Para o ser humano parece que a resposta de Deus demora. Então a gente tem que olhar os detalhes do texto. Aí no 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, irmãos, no versículo 7 diz que para o homem, para a visão do homem, para o tempo do homem, parece que a justiça de Deus demora em nossas vidas. Mas lá no versículo 8 diz: digo-vos que depressa
lhes fará justiça. Então, a justiça de Deus vem no tempo certo, no tempo que Deus considera certo. E essa parábola desse juiz iníquo nos ensina, irmãos, que nós nunca devemos cessar em orar. Você fica 2, 3, 4, 5 anos orando e você não recebe, segundo o seu pensamento, aquilo que você pediu, você achou que não recebeu, e você ali perde a sua fé, deixa de orar. E lá esse texto de Lucas diz que nós não devemos desistir de orar jamais, né? E a oração, irmãos, não é só pedir, porque a oração dominical que nós lemos lá em Mateus 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Você precisa exaltar o nome de Deus. Você precisa reconhecer a grandeza e o poder de Deus quando você ora. Você precisa, a oração é uma conversa, a oração não é só pedir, mas também agradecer. A sua oração precisa ser de agradecimento. A sua oração precisa ser de reconhecimento de quem Deus é. A sua oração precisa exaltar a Deus. Porque um filho, quando chega diante do pai para pedir algo, diz: pai, me dá isso, me dá aquilo. Então, quando ele fala pai, ele está reconhecendo que aquela pessoa tem poder sobre sua vida. Então, você tem que reconhecer que Deus é quem comanda a sua vida. Você precisa reconhecer que Deus faz aquilo que Ele quer fazer. E Deus só faz aquilo que é bom para o homem, não é? Então precisamos confiar que aquilo que nós pedimos será atendido segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa e perfeita para a vida dos seus. Amém, irmãos? Então nos vemos no próximo domingo com a lição 7. Tenha um bom dia na presença do Senhor, assistindo o culto online da manhã e o culto online da noite. Deus abençoe a todos. Amém.